Uma vez que nós já entendemos que a importância da confissão está no fato de que ela lava a nossa alma da sujeira que é o pecado, nós precisamos agora refletir e tentar entender um pouquinho melhor o que de fato é o pecado. E o pecado, na prática, nada mais é do que uma desobediência a Deus, uma desobediência às leis de Deus. E quais são essas leis? Isso mesmo, os 10 mandamentos, que Jesus vai resumir em um só, em um único mandamento, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E se nós pegarmos lá nos 10 mandamentos, nós vamos ver que de fato é isso, Os 3 primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus e os outros 7 ao amor ao próximo. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que o pecado, ele é uma falta de amor. E nós costumamos classificar o pecado em 2 graus, em 2 níveis. O pecado leve, ou também chamado venial, e o pecado grave, que também pode ser chamado de mortal. Vamos a um exemplo, então, para nós entendermos bem essa diferença entre pecado venial e pecado mortal. Imagine um garçom que vai atender ali uma mesa e ele não está ali nos seus melhores dias, ele acaba perdendo a paciência com o cliente, acaba discutindo ali com o cliente. Isso é uma falta muito grave, dentro daquilo que se espera desse profissional. E ele corre até mesmo o risco ali de perder o seu emprego. Mas, por outro lado, imaginemos uma outra cena. Imaginemos que o garçom ele vai atender a mesa e ele ali por distração acaba derrubando a comida, enfim, sujando a mesa, de repente até mesmo o próprio cliente. Que, enfim, isso é uma falta, é uma falha, mas não é uma falha tão grave assim. Ele não correria o risco de perder o emprego apenas por isso. Percebe a diferença? Para ser considerado um pecado grave é preciso 3 coisas. Que seja uma matéria grave, que tenha um pleno consentimento e a livre deliberação. Ou seja, que seja de fato uma ação grave, que eu tenha consciência de que aquela ação é errada e que aquilo é um pecado mortal. E a livre deliberação, ou seja, que eu faça de plena vontade, de livre vontade. Ou seja, é uma matéria grave, eu sei que é grave e mesmo assim eu vou lá e faço, não me importo de estar cometendo aquele pecado. Eu realmente tenho a intenção de cometer um pecado. Então, se faltar uma dessas 3 coisas, não configura pecado grave, pecado mortal. Ou seja, se por acaso eu não tenho um pleno conhecimento de que aquilo é um pecado mortal, ou se, por exemplo, eu sou obrigado a cometer aquilo, se eu estou sob pressão, sob ameaça, então não é configurado como um pecado mortal. E esses pecados mortais precisam ser confessados em uma confissão particular, ou seja, é aqueles momentos em que nós estamos diante do sacerdote, que agindo na pessoa de Cristo, nos concede a absolvição, que é o perdão pelos pecados. E aí está a beleza da confissão, como nós já falávamos no vídeo anterior. Ela nos dá vida nova, uma nova oportunidade, pois quando não há o arrependimento sincero, como o próprio nome já diz, o pecado ele é mortal, ou seja, ele pode nos causar a morte eterna. Já os pecados leves ou veniais são aqueles que nós cometemos no nosso dia a dia. E se houver o verdadeiro arrependimento, nós podemos obter o perdão destes pecados através da absolvição que nós recebemos durante a Santa Missa, no ato penitencial, não havendo a obrigatoriedade de confessar esses pecados leves na confissão particular. Mas também não é proibido. É inclusive recomendável que nós levemos esses pecados leves também para o confessionário, pois isso nos dá força para combatê-los. Afinal, não é porque se chama pecado leve que nós não devemos lutar contra eles. Muito pelo contrário, é preciso tomar muito cuidado com esses pecadinhos, pois de grão em grão a galinha enche o papo, e de pecadinho em pecadinho nós podemos cair aí num pecadão, num pecado mortal. Santo Afonso de Ligório, inclusive, em suas meditações, vai dizer que o inimigo ele começa nos prendendo com fios de cabelo, e com o tempo ele vai trocando por barbantes, vai nos amarrando com cordas, e quando nós percebemos já estamos presos em grossas correntes, e sair dessa situação já é muito mais difícil. Portanto, vamos cortar o mal pela raiz, abandonar de vez a vida do pecado e buscar viver essa radicalidade do amor.
Porque veja só, o grande objetivo desse nosso canal é juntos buscarmos esse tesouro escondido que é o reino dos céus. Mas o que isso significa exatamente? Buscar o reino dos céus é buscar a santidade. Mas é um grande erro nós acharmos que a santidade se resume a não pecar. Muito pelo contrário, deixar a vida de pecado é só o primeiro passo. Quando nós estamos em pecado, nós estamos em dívida com Deus. Quando nós nos confessamos, nós quitamos essa dívida, nós zeramos a nossa conta e só aí começa a nossa caminhada na santidade. Lembra lá daquele garçom do nosso exemplo? Se ele chega para atender uma mesa e faz tudo certinho, não tem erro nenhum, ele está fazendo a sua obrigação, mas ele está fazendo apenas o mínimo. Não seria muito melhor se ele chegasse cumprimentando, sorrindo, conversando, recomendando os melhores pratos? Isso não faz parte das obrigações dele. Ele não vai estar ganhando nada a mais por isso, mas isso é um grande diferencial, pois ele está buscando a perfeição. Na nossa vida também precisa ser assim. Nós não podemos nos contentar apenas com o mínimo. Nós não podemos nos contentar em apenas ser salvos. É preciso ir além. É preciso que nós queiramos ser santos, perfeitos. É claro que com as nossas próprias forças é difícil chegar lá, mas se nós contarmos com a graça de Deus, nós podemos sim alcançar essa perfeição. Mas como eu disse, o primeiro passo para se chegar à santidade é abandonar a vida de pecado. E o pecado nada mais é do que uma desobediência às leis de Deus, uma desobediência aos 10 mandamentos. E é por isso que nos próximos vídeos nós vamos falar de cada um dos 10 mandamentos, para nós entendermos na prática o que de fato é considerado pecado. Então, para não perder, se inscreva aqui no canal e, se desejar, entre lá no nosso grupo do WhatsApp, onde eu tenho colocado diariamente algumas meditações, além de avisar em primeira mão todas as novidades aqui do canal. Se você desejar participar, o link para esse grupo está aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, Deus abençoe você.